Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Olá, hoje falaremos um pouco sobre as miocardiopatias, baseado na diretriz da ESC de miocardiopatias de 2023. Então, para começar, a gente tem que definir o que é uma miocardiopatia. Basicamente, é uma doença primária do músculo cardíaco que não é justificada por outras causas como hipertensão, doença coronariana ou outras que possam, de alguma forma externa ao miocárdio, justificar o acometimento desta doença. A miocardiopatia pode causar uma doença com diversas apresentações clínicas diferentes, as quais denominamos de fenótipos. E a identificação do fenótipo é apenas o início de um processo diagnóstico e deve desencadear o início da busca da etiologia específica, porque com a etiologia a gente pode prosseguir para o tratamento específico, que muitas vezes muda o prognóstico do doente. Então, todo paciente com suspeita da miocardiopatia deve ser avaliado com um conjunto de métodos que inclui, inicialmente, uma história clínica bem tirada, um exame físico bem feito. Além disso, história familiar, super relevante, principalmente para pensar nas causas genéticas, eletrocardiograma e exames de imagem, tá? A diretriz sugere que o ecocardiograma e a ressonância magnética sejam realizados em todos os pacientes na investigação inicial de miocardiopatia. Exames adicionais de imagem podem ser utilizados em casos de suspeita específica, como cintilografia com pirofosfato na suspeita de amiloidose e o PET-FDG quando há suspeita de sarcoidose. Por fim, quando não encontramos diagnóstico definitivo através desses meios não invasivos, podemos ainda lançar mão da biópsia endomiocárdica. O teste genético, além disso, é um exame de extrema importância tanto no diagnóstico quanto no prognóstico quando a gente encontra um gene positivo. Além disso, nos ajuda a definir o risco de morte súbita, ou seja, alguma variação na indicação de CDI para profilaxia primária. E além disso, pode nos indicar rastreamento familiar e também no planejamento familiar deste doente. Então, falando sobre os fenótipos das miocardiopatias, são 5. Temos então a hipertrófica, miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia dilatada, temos a miocardiopatia não dilatada, né, que é um fenótipo novo que a diretriz traz, a miocardiopatia ritmogênica do VD e a miocardiopatia restritiva. Vamos de um em um agora falando sobre as suas peculiaridades. O primeiro fenótipo que a gente vai falar é a miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica se caracteriza pelo espessamento das paredes ventriculares, causando sintomas no paciente. Se o espessamento é de todas as paredes do ventrículo, a gente descreve como forma simétrica, mas a mais comum é a forma assimétrica, ou seja, que tem predomínio de alguma das paredes estando espessada. A mais comum é a parede do septo, que quando acaba prejudicando a via de saída do ventrículo, pode gerar um gradiente. Gradiente esse que é super importante avaliarmos sempre que vamos buscar avaliar o ecocardiograma deste paciente. Então, o ecocardiograma é um exame que vai trazer tanto o diagnóstico quanto uma avaliação funcional. Ele pode trazer para a gente esse detalhe do gradiente da via de saída, que deve ser sempre avaliado ou em repouso e também de forma dinâmica através da manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é uma manobra que aumenta este gradiente ou mostra ele quando ele não está presente no repouso. Quando o paciente é sintomático e a gente não encontra um gradiente, a ecocardiografia com estresse físico é recomendado para a gente avaliar esse gradiente dinâmico que pode surgir apenas nessa condição. Outro exame que é recomendado em todos os pacientes com a miocardiopatia hipertrófica é a ressonância magnética do coração. Ela tem uma avaliação anatômica melhor do que o eco, principalmente quando a gente fala de pacientes que têm uma hipertrofia apical ou da parede lateral, e também avalia melhor se o paciente apresenta um aneurisma apical, né? E através da sequência de realce tardio a gente consegue identificar aqueles pacientes que têm fibrose, né, nessa região hipertrofiada, e isso denota um maior risco de arritmias e mesmo de morte súbita. Cerca de 40 a 60% dos pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica têm o teste genético positivo e a sua transmissão geralmente é feita de forma autossômica dominante. Portanto, a realização do teste genético é algo essencial no diagnóstico desse doente e alguns dos pacientes, cerca de 5%, podem ter doenças que imitam a miocardiopatia hipertrófica, o que a gente chama de fenocópias. Nessas fenocópias entram algumas doenças
genéticas também, né, que o teste pode ajudar a elucidar. A gente vai conversar um pouco mais sobre elas quando a gente estiver falando do fenótipo das doenças restritivas. Mas vale mencionar, entre as quais a doença de Fabry, doenças neuromusculares, como a ataxia de Friedreich, e doenças de depósito de glicogênio, como Danon, PRKAG2, entre outras. A maioria dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica são assintomáticos e tem uma expectativa de vida normal. Quando os sintomas estão presentes, dispneia, dor torácica, síncope, são os sintomas que eles costumam apresentar e podem ter várias etiologias. Cada um desses sintomas pode ser causado por diversas causas, como a obstrução da via de saída de VE, disfunção diastólica que esses pacientes podem apresentar e arritmias que podem justificar a síncope e são realmente algo que deixa a gente preocupado. O tratamento baseia-se em 2 pilares: tratamento sintomático e da avaliação do risco de morte súbita para eleger aqueles com risco maior e que têm indicação de implante de CDI. Sobre o tratamento sintomático. O paciente que é sintomático e tem um gradiente é um pouco mais fácil de tratar, porque a gente tem algumas coisas que podem tentar reduzir esse gradiente e melhorar o sintoma do doente. Quando ele não tem esse gradiente, a gente vai tratar como se fosse uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, porque não diferencia-se muito deste fenômeno. Agora, quando tem o gradiente, algumas medicações podem tentar reduzir esse gradiente, aumentando o enchimento do ventrículo, basicamente por reduzir a frequência cardíaca e o inotropismo do ventrículo. A medicação de primeira linha é o beta-bloqueador, e quando os sintomas não são controlados com o beta-bloqueador, podemos lançar mão de bloqueadores de canal de cálcio não de hidroperidínicos. Estamos falando aqui da verapamil e do diltiazem. Algumas medicações mais recentes que foram lançadas também podem ser consideradas naqueles pacientes que não tiveram resposta satisfatória, né, que são os inibidores da miosina cardíaca. Destaca-se aqui o que está mais disponível, pelo menos no Brasil, o Mavacantem. E nos pacientes que se mantêm sintomático em classe 3 ou 4, a despeito do tratamento clínico otimizado, existem terapias de redução septal, nomeia-se aqui a miectomia septal e a alcoolização septal, que podem ser consideradas. Outro ponto que precisamos avaliar é o risco de morte súbita do doente. Pacientes com risco mais elevado podem necessitar de implante de CDI para profilaxia primária. Aqueles pacientes que já apresentaram morte súbita abortada ou uma TV sustentada instável, estes têm indicação indubitável do CDI. Isso a gente chama de profilaxia secundária. Agora, a profilaxia primária é aquele paciente que nunca teve evento. E esse a gente precisa avaliar com carinho para ver se precisa ou não implantar o CDI. A maioria não vai precisar. Mas a diretriz sugere que a avaliação seja feita da seguinte forma. A gente pode lançar mão da calculadora HCM SCD RISC. Ela é feita para miocardiopatia hipertrófica. A gente considerará alto risco aqueles que têm mais do que 6% de risco de morte súbita em 5 anos, que é o tempo que a calculadora utiliza para calcular. Quando o risco é intermediário, entre 4 e 6 ou abaixo de 4, aí a gente vai precisar usar algumas coisas adicionais para definir se o paciente precisa ou não implantar esse CDI. Alguns fatores que são de alto risco é o paciente que já teve fibrose na ressonância ou genótipos de alto risco. Agora falando sobre o segundo fenótipo, a cardiomiopatia dilatada, ela define-se basicamente por uma dilatação do ventrículo e uma disfunção sistólica que não é explicada apenas por condições de enchimento, como hipertensão ou doença coronariana. Para diagnóstico, o ecocardiograma é essencial. Além disso, permite o acompanhamento da evolução clínica e da melhora ao longo do tratamento. A ressonância magnética pode ajudar na melhor caracterização do miocárdio e ajuda também a definir a etiologia. Algumas coisas que a ressonância pode avaliar que sugerem etiologias específicas é, por exemplo, o edema, que pode sugerir miocardite ou uma causa inflamatória, e também padrões de fibrose que são avaliados pela sequência de realce tardio. A distribuição da fibrose, a extensão, são coisas que podem realmente ajudar a gente a pensar em causas específicas. E além disso, existe padrões de fibrose que sugerem também etiologia isquêmica, que poderia estar nos enganando, fazendo pensar na miocardiopatia primária. Quando há suspeita de sarcoidose, por exemplo, naquele paciente que a ressonância mostrou edema, sugerindo causa inflamatória, a gente pode utilizar ainda o PET-FDG, né? E o teste genético é recomendado em todos os pacientes, porque aproximadamente 40% desses pacientes têm variantes genéticas patogênicas identificáveis. Além disso, vale ressaltar que 10 a 15% dos pacientes com miocardiopatia dilatada, mesmo aquelas atribuídas à quimiotoxicidade, ao cólico ou periparto, têm etiologia genética associada, identificada no teste genético. O teste genético positivo pode ajudar a entender o prognóstico da doença e também
na indicação de CDI, quando a gente tem dúvida desta indicação. Além disso, um teste positivo ajuda no rastreamento familiar e planejamento, né? Porque esse paciente tem alto risco de transmitir isso para a sua prole. O tratamento basicamente se faz de acordo com as diretrizes do tratamento de IC e a avaliação de prevenção de morte súbita também é algo que vale ser discutido. A maioria desses pacientes não vai precisar, mas alguns teriam indicação de CDI. Aqueles que são em prevenção secundária, mais uma vez morte súbita ou TV instável, recomenda-se implante de CDI. E a prevenção primária é um tema um pouco mais polêmico. A diretriz sugere indicação em pacientes que têm fração de ejeção menor do que 35%, mas ela fala que este, infelizmente, é o que a gente tem, mas não é o melhor marcador de risco. Então, existem algumas formas que estão tentando ser definidas. Uma delas é através da genética, né? Tem alguns genes de mais alto risco que podem nos ajudar a definir, e existem fatores de risco que também aumentam a probabilidade deste paciente apresentar morte súbita, que seriam o quê? Presença de TVNS no Holter, extrasístoles ventriculares frequentes, sexo masculino, fibrose extensa vista pela Real Stardio na ressonância e algumas variantes que são de alto risco. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. O próximo fenótipo que a gente vai falar é a cardiomiopatia não dilatada do VE. Esse fenótipo, na verdade, é um fenótipo que foi introduzido na diretriz da ESC de 2023, que não existia até então e vem a abranger outros pacientes que, na verdade, não tinham uma categoria muito bem definida. O que eu quero dizer sobre isso? É aquele paciente que tinha um gene, por exemplo, de miocardiopatia dilatada, mas não tinha dilatação, ou aquele paciente que, apesar de ter um gene de cardiopatia arritmogênica de VD, por exemplo, tinha acometimento principal do VE. Então, vem agregar pacientes que antes acabavam não caindo muito bem no outro fenótipo a qual ele acabava sendo classificado. Para definir, então, são aqueles pacientes com cicatriz ou substituição fibrogordurosa no VE e pode ou não apresentar disfunção da contratilidade segmentar ou global do ventrículo. Além disso, aqueles pacientes que têm uma hipocinesia sem dilatação, mesmo que na investigação não tenha fibrose ou substituição gordurosa, também são incluídos neste fenótipo. Esse fenótipo é mais comumente associado a miocardiopatias genéticas e tem importante overlap entre os genótipos que causam o fenótipo dilatado. Assim, o teste genético é indicado em todos os pacientes. Além disso, o teste positivo pode ajudar a ter o diagnóstico etiológico, porque esses pacientes podem também apresentar um risco de morte súbita, e aí precisa ser avaliado quais têm indicação ou não de CDI. O quarto fenótipo que vamos abordar é a cardiomiopatia ritmogênica do VD. Basicamente, ela se caracteriza por uma atrofia miocárdica progressiva com uma fibrosubstituição do miocárdio do VD. Pode também ter acometimento do VE e variedade de apresentações clínicas na mesma família. A etiologia é genética e essa doença costuma se apresentar na segunda à quarta década de vida, tem maior penetrância no sexo masculino. Devemos pensar nessa etiologia sempre que a gente vê pacientes jovens com queixa de palpitação, síncope ou morte súbita abortada. A apresentação eletrocardiográfica mais comum é de extrasístoles ventriculares frequentes ou TV não sustentada, com morfologia de BRE. Além disso, pacientes que se apresentam com eletro de repouso, com inversão de onda T nas derivações precordiais ali V1, V2, V3, devem sempre levantar a suspeita do diagnóstico. A onda Epsilon, apesar de ser lembrada como um achado clássico, é um achado infrequente, então a gente não precisa depender dela para fazer esse diagnóstico. Exames de imagem, como a avaliação e anatomia do VD, são recomendados. E nesse contexto se destaca a ressonância, tendo em vista que o eco tem um pouco de limitação para avaliar essa câmara. Quando há, por exemplo, dúvida entre diagnóstico diferencial com sarcoidose, o PET pode ajudar. A avaliação genética, portanto, por se tratar de uma doença genética, é fundamental, e genótipos patogênicos podem ser encontrados em até 60% dos pacientes, a grande maior parte com transmissão autossômica dominante. Então, sendo dominante, a gente espera também ter um histórico familiar relevante, que é comum nesses pacientes. Para tratamento, beta-bloqueadores são os antiarrítmicos de primeira linha, e a amiodarona pode ser utilizada quando não há controle das arritmias com o beta-bloqueador. A ablação pode ser utilizada para redução de arritmias, porém, esses pacientes, por ter uma doença progressiva, costumam ter altas taxas de recorrência. Precisamos sempre avaliar nesses pacientes a indicação de implante de CDI, porque eles têm um alto risco arrítmico. Então, naqueles pacientes que já tiveram eventos, morte súbita abortada, TV sustentada, a indicação é classe 1. Agora, para a profilaxia primária, alguns achados de alto risco são levados em consideração. Por exemplo, síncope com características arrítmicas,
presença de TVNS no holter, fração de ejeção de VD menor do que 40% ou de VE menor do que 45%, ou TAC ventricular sustentada induzida no eletrofisiológico, né, que é o exame que pode ser indicado nesses pacientes para avaliar o risco arrítmico. Além disso, a calculadora de risco da ARVC 2019 pode nos ajudar nessa decisão de implante ou não de CDI. Esses pacientes, por ter um alto risco arrítmico, devem ser contraindicados à realização de esporte competitivo de alta intensidade ou de moderada intensidade. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a cardiomiopatia restritiva. Basicamente, esse fenótipo é daqueles pacientes que têm um ventrículo duro, né? A fisiopatologia principal, então, é a disfunção do relaxamento, disfunção diastólica. Então, no quadro clínico, esses pacientes geralmente incluem sintomas de CFEP e congestão direita é comum, né? Turgência jugular, hepatomegalia, ascite, tá? Nas fases mais avançadas, o volume sistólico é baixo, e aí o paciente costuma apresentar também uma taquicardia compensatória, isso a gente pode achar no exame físico. O ecocardiograma é o melhor exame para avaliar a função diastólica, e às vezes o padrão restritivo, que é a disfunção diastólica grau 3, se desenvolve apenas nas fases mais avançadas. Quando há dúvida diagnóstica, o CAT direito pode ajudar demonstrando aumento das pressões de enchimento e também ajuda no diagnóstico diferencial com a pericardite constritiva, que pode mostrar sintomas semelhantes. Além disso, a ressonância é um exame que pode nos ajudar a definir melhor como está esse miocárdio e diferencia também entre causas metabólicas e inflamatórias. Quando a gente não consegue um diagnóstico através desses métodos não invasivos, a biópsia pode ser utilizada. Por que a gente quer fechar o diagnóstico, então, etiológico da miocardiopatia restritiva? É porque, entre os vários diagnósticos diferenciais, existem causas que têm tratamento etiológico específico, e isso pode mudar o prognóstico dos doentes. Vamos falar, então, um pouco sobre as etiologias. Entre as causas primárias, a gente precisa lembrar das causas genéticas, e vários genes podem causar o fenótipo restritivo. O mais comumente associado são os genes da troponina I e da desmina, e essas causas, infelizmente, não têm tratamento específico. Além disso, esse fenótipo pode ser a apresentação clínica de pacientes com genética histórico-familiar associados à hipertrófica ou dilatada. Às vezes, esses pacientes têm um fenótipo diferente da família, mesmo que tenham genética compatível com aqueles outros fenótipos. Precisamos lembrar ainda de causas genéticas outras, mas que podem ter tratamento. Destaca-se aqui a doença de Anderson-Fabry, só fazendo um breve resumo, então, uma doença ligada ao X, que causa deficiência da alfa-galactosidase A, que é uma enzima que, quando falta, dá essa doença. E pode ter, além do acometimento cardíaco, um acometimento renal e do sistema nervoso central. O tratamento é repor essa enzima, né, e o paciente acaba tendo uma resposta muito melhor, portanto, o diagnóstico etiológico dessa doença é fundamental. Além disso, outras doenças genéticas que precisam ser lembradas são aquelas do depósito de glicogênio. A que tem tratamento específico é a doença de Pompe, geralmente com apresentação na faixa etária pediátrica, e outras apresentações clínicas do depósito de glicogênio são a doença de Danon e PRKAG2, que infelizmente nesse momento não tem tratamento específico. E essas doenças do depósito de glicogênio têm interessantes alterações eletrocardiográficas, um intervalo PR curto, aumento da voltagem e associação com a pré-extração ventricular e outras formas de arritmia, certo? Além das causas primárias, que são raras, temos também as causas secundárias, que a gente costuma ter um contato um pouco maior. Nesse contexto, a gente precisa lembrar das doenças infiltrativas, sendo a mais comum a amiloidose, a TTR. Esta precisa ser lembrada principalmente em pacientes mais velhos e com sintomas de alarme, outros, como por exemplo, síndrome do túnel do carpo, lesões de pele, e lembrando que a amiloidose tem um tratamento específico com o tafamides e os pacientes costumam apresentar uma boa resposta, principalmente se iniciado nas fases iniciais. Outras causas que podem gerar um fenótipo restritivo são a hemocromatose e sarcoidose, e também tem tratamento específico. A diretriz da ESC pontua que o fenótipo restritivo é o que tem pior desfecho e prognóstico entre todos os fenótipos, com uma mortalidade estimada de 50% em 5 anos. E é importante reavaliar frequentemente esses doentes em relação à indicação de transplante cardíaco, porque às vezes esse paciente vai evoluir com uma hipertensão pulmonar, mesmo sem outros achados clínicos evoluindo, e isso pode contraindicar lá na frente a indicação do transplante. Foram esses os apontamentos principais a respeito das fenótipos das miocardiopatias da diretriz da ESC. A gente se encontra na próxima aula, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!